Meu nome é Rafael, eu tenho 32 anos, eu sou jornalista, sou paulista, vivi a maior parte da minha vida no interior de São Paulo, vivi nos Estados Unidos, em Brasília e agora em Curitiba. Eu sou uma pessoa com deficiência desde o meu primeiro dia de vida, eu sou prematuro de 6 meses e eu sempre acreditei que isso me deu uma certa vantagem em relação a outras pessoas que também têm uma deficiência física. Isso aconteceu porque o mais comum de uma história de um cadeirante é você encontrar alguém que adquiriu a deficiência e perdeu uma habilidade, seja por violência urbana ou acidente de trânsito ou por qualquer outro motivo. Eu não tive essa experiência, eu nasci sem a habilidade. Então é o único referencial de vida que eu tenho. Eu não tenho outra lembrança, eu não tenho a memória de andar um dia, de ter o caminhar na minha vida e tal. Isso fez com que eu aprendesse a minha rotina só uma vez, só nessa condição e pronto. Tudo que eu faço é de uma maneira adaptada, digamos assim. Eu sempre tive que encontrar a minha maneira de fazer qualquer coisa. Então isso acabou me ensinando a olhar para a limitação de uma maneira mais interessante, diferente, e principalmente me ensinou a conviver com ela, acho que mais holisticamente, organicamente, a ponto de eu abraçar a condição e não querer trocar ela por outra. Super Normais é uma iniciativa que, como toda boa iniciativa, eu acho, surgiu ao acaso, e um pouco sem querer, na verdade. Na época, eu, a Mirella e o Manuel, que são outros criadores também, a gente estava com uma oficina agendada no Hub Curitiba. Era uma oficina sobre inclusão da pessoa com deficiência, que a gente ia comentar os mitos e verdades da inclusão. E entre eles a gente ia falar da supervalorização e da vitimização da pessoa com deficiência. A sociedade tem essa tendência polarizada. Ou você tem pena do cara, ou você acha o cara um suprassumo. As duas posturas estão equivocadas. E aí, na hora de falar sobre isso, a gente imaginou que seria interessante ter uma caricatura nossa, vestidos como super-heróis e vestidos como mendigos, por exemplo, para tirar um sarro. Só que nenhum de nós três desenha. Então a gente imaginou ter a ajuda do Rafael Camargo e ele lançou a proposta. Ele falou: pessoal, vocês têm tanta história para contar, vocês têm uma abordagem tão interessante sobre esse tema, um humor até meio ácido e tal, por que a gente não expande isso um pouco mais e por que a gente não cria histórias em quadrinhos sobre as histórias de vocês? A gente achou muito interessante essa possibilidade e quem deu o nome Super Normais foi o Rafael Camargo. Ele pegou tão bem o espírito da coisa da não vitimização e nem supervalorização, não é super nada, é super normal. E batizou, a gente adorou e começamos a então esboçar alguns roteiros, esboçar algumas tirinhas, sempre tendo uma pegada diferente. Eu tenho vontade de fazer com que o ponto de vista de uma pessoa com deficiência seja algo que provoque curiosidade em relação a outras pessoas. Não é só você me olhar como uma outra pessoa, porque isso é óbvio. É óbvio que eu sou uma pessoa como você. Mas o lance é quais são as percepções que eu tenho e você não tem, e o que eu posso conversar com você sobre isso, e por que isso pode te causar curiosidade. A pessoa com deficiência traz um certo estranhamento, porque por mais que o Brasil tenha 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, é um grupo enorme, mas que não está em evidência ainda. Você tem uma série de fatores que vai fazer com que o cara não saia de casa. A questão familiar, oportunidade no mercado de trabalho, acesso à educação ou a simples acessibilidade arquitetônica urbana, que é um desafio gigantesco. A origem da vitimização ou da super-heroização, digamos assim, da pessoa com deficiência é um ponto que também me faz coçar muito a cabeça. Eu acredito que, olhando a sociedade brasileira,
Eu acho que isso tem origens religiosas até. Eu acho que é uma característica nossa que vem primeiro do encarar o desconhecido. É algo que você não tem convivência, que você não conhece como é, beleza? Mas por algum motivo, o imaginário social está ligado à ideia de vítima ou de superação em excesso. A cadeira de rodas, puramente, ela é o símbolo da pessoa com deficiência. Por mais que você não tenha só deficiência física, é o símbolo que representa essa limitação. E onde que você comumente vai encontrar uma cadeira de rodas? Você vai encontrar uma cadeira de rodas num hospital, você vai encontrar uma cadeira de rodas num asilo, você vai encontrar uma cadeira de rodas numa sala de emergência. Então, o símbolo da cadeira está ligado à doença, está ligado à incapacidade e está ligado a um ambiente de tristeza, a um ambiente pesado. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto tem a ver com a nossa crença religiosa de salvação, eu acho. Eu acho que a gente está imbuído um pouco desse pensamento de que a pessoa com deficiência que adquiriu uma deficiência recentemente, ela vai passar por um período de espera por um milagre, primeiro para ela não ter mais. Então é muito natural que familiares, amigos, pessoas próximas passem a rezar não só pela recuperação da saúde da pessoa. De repente ela sofreu um acidente e está correndo risco de vida por um período. Depois que ela sai desse período de risco de vida, risco de morte na verdade, ela vai ter uma limitação, mas ela está bem, ela está saudável, ela pode ter uma vida autônoma de novo depois de um tempo. Mas mesmo assim a família ainda reza pela coisa do milagre para ela deixar de ter aquele quadro. Então isso tem muito a ver com a ideia de que quem lida bem com isso é visto como uma espécie de herói mesmo. Você superou coisas que demandam um espírito muito forte e uma força de vontade descomunal. A deficiência é uma condição, mas ela não vai definir inteiramente a maneira como você vê o mundo, a maneira como você interage com as pessoas e as escolhas que você faz. Ela tem uma influência muito grande, sem dúvida nenhuma, mas ela não é o cerne de quem você é. Aproveitar o que não se pode mudar é você também não se conformar com isso. É você aceitar, mas você tentar ver como que você pode aproveitar essa característica e o que você pode criar a partir dela. Eu ando numa cadeira de rodas. Se eu for conversar com qualquer público sobre as dificuldades que eu tenho de locomoção, subir escada, descer escada, rampa, degrau e tal, porta, essas coisas todas, quem me ouvir não vai duvidar do que eu estou falando. A pessoa com deficiência consegue transformar o entorno dela de uma maneira que nenhuma outra minoria consegue. Você não tem a mesma potência, você não tem a mesma propriedade de discurso. Esse é um outro conceito muito importante, propriedade de discurso. É algo que você leva da sua vida para as pessoas e não tem como você questionar isso. E já que ninguém questiona, é bom que a pessoa com deficiência use isso com sabedoria, saiba desse potencial que ela tem. E isso acontece na prática, em qualquer ambiente que você está, que você tem uma nova pessoa e essa pessoa tem alguma deficiência, as outras pessoas em volta dela vão começar a olhar para aquele ambiente de uma outra maneira. Vão começar a reparar na acessibilidade daquele local, vão começar a reparar na estrutura da cidade, vão começar a reparar na maneira como as outras pessoas interagem com aquela pessoa com deficiência. E isso não aconteceria se aquela pessoa não estivesse ali. Isso também é uma outra coisa bem tranquila de aceitar. A realidade da inclusão só aparece na frente de alguém quando alguém convive com ela.
É difícil alguém lembrar, imaginar, pensar nisso sem essa referência. Por isso, aliás, por isso eu acho que a acessibilidade é um assunto tão nebuloso ainda. Porque, infelizmente, as pessoas naturalmente não vão lembrar. Deveriam lembrar. Mas eu entendo que elas não vão lembrar. Agora que virou lei, talvez não muito. Mas no passado, um dos motivos tinha a ver com isso. É falta de referência. E uma das maneiras que a gente teria de driblar esse modelo mental, que seria super simples, é você basicamente construir algo ou pensar em algo que seja acessível para qualquer pessoa. Isso tem a ver com o conceito de design universal. Você pensa em algo que é ok para o cadeirante, para o cego, para o surdo, para o idoso, para o obeso, para a grávida, para assim, qualquer pessoa em qualquer condição pode se hospedar no meu hotel. Então eu não fiz um hotel para pessoas com deficiência, eu fiz um hotel que pode receber qualquer tipo de hóspede. Se você é deficiente, beleza. Se você não é, beleza. Então isso pouco importa. Pouco importa.